adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: quão bom é estar em comunhão com os nossos irmãos. E é isso que a gente veio fazer nessa noite, além, muito mais, adorar o nosso Deus. O único, o verdadeiro. Só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, amém? Você está aqui nessa noite, que o seu coração esteja grato, que esteja preparado para agradecer esse Deus que te dá tudo, te dá saúde, te dá dias abençoados. E essa semana, pela graça do Senhor, eu creio que ela vai ser de vitória na vida de cada um de nós, amém? Porque começamos no lugar certo. Começamos nossa semana no lugar certo, adorando o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estar aqui nessa noite, por mais uma vez estarmos aqui. Pai, somos teus vasos, estamos aqui dispostos, Pai, preparados para ser cheios de ti, Senhor. Nosso coração está preparado para cada palavra que virá como semente, e nós cremos, Senhor, que ela brotará dentro de nós e dará muitos frutos. Abençoa, Senhor, esse culto, que é o culto da família. Abençoa a nossa família. Graças a Ti estamos na Tua presença. Abençoada será a nossa semana, Pai, porque a Tua palavra diz que nós escolhemos a coisa certa, que é estar em Tua casa. Muito melhor, Pai, é estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. Não existe lugar melhor. Que a Tua presença se faça aqui presente, Senhor. Teu Espírito Santo tome conta de cada um de nós. Toma o Teu lugar de honra neste lugar. Estamos aqui somente para Te adorar e Te bendizer. Não há outro motivo para estarmos aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor já se faz presente desde o início desse culto. E Te agradecemos pela Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou.
libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre cantarei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Aleluia! Aleluia, Jesus! Estamos aqui na tua presença, Jesus, para clamar a ti, para dizer palavras a ti, Senhor, crendo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós não vamos desistir daquilo que nós colocamos em nossas orações, mas nós vamos crer que o Senhor é o Deus que pode fazer por nós e através de nós. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Declare. Eu vou Bater, bater até voltar. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Nós viveremos um milagre. Eu vou clamar, clamar até o céu. Nós não vamos desistir. Eu vou Bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Aleluia! Nós somos aqueles que não retrocedem, que não desistem. Então, se você chegou aqui
creia que a última palavra quem dá é o Senhor. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um, vim pra tocar nas suas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, eu vim viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães, entregue tudo, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Clame nessa noite, em nome de Jesus. Eu não vim pra ser mais um. Determina isso na sua vida. Eu não serei mais um em meio à multidão. Eu receberei do meu milagre, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Aleluia! Deus, eu rompo a multidão, sei que agora é minha vez. Deus te agora pra viver milagres, milagres. Deus, eu rompo a multidão, pois agora é a minha vez. Deus te toca compaixão, te toca agora pra viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu. Eu vou bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Vocês declarem, igreja, eu vou clamar, clamar
Clame nessa noite. Eu não vim mais uma vez, determina na sua vida hoje. Eu vou assim como aquela mulher que há muitos anos vivia uma guerra, precisava de uma cura. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus tem uma palavra para você, então clame. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Nós vivemos um milagre. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos nos derramar diante de Ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor tem tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Então gostaria de te convidar a fechar os teus olhos e fazer dessa canção o clamor do seu coração nessa noite. Eu me derramo diante de Ti, Senhor. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer Te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que sou amado. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abre o meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor que dizes palavras de amor e esperanças em mim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer Te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que sou amado. Oh, famoso Deus, eis-me aqui outra vez diante de Ti.
sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és famoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eu sou moço. Tu és formoso, tu és maravilhoso. Nós nos derramamos diante da tua presença, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a tua presença aqui nessa noite. Nós chamamos, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por causa do Senhor que nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui com os corações postos diante da tua presença para reconhecer. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, porque dele, por ele, porque dele, por ele, a ele a glória. Pra sempre, mais uma vez, a ele a glória, a ele a... Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória.
dos senhores. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só Ele é santo, só Ele é digno. Voz ecoar e chegar ao terceiro céu. A Ele a glória, a Ele a Ele a Ele pra sempre. Mais uma vez, diga de todo o seu coração: a Ele. Independente de qualquer coisa, nós entregamos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Para sempre, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a aplauda, Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. E nesse mesmo espírito eu gostaria de te convidar a fazer o decreto 2025 juntamente comigo. Diga assim comigo: como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias.
Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos declarar juntos em 2025. Em 2025. Em 2025, vamos reinar em vida. Aplauda o Senhor e pode se assentar em nome de Jesus. Tem a retrospectiva? Dá pra ir ou não? Temos vivido como Igreja de Cristo um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético.
ministérios e departamentos. Diga, Deus sempre cuidou e Ele vai continuar cuidando. Amém? Mas eu gostaria que vocês orassem, porque nós não podemos ser pesados para os meninos. Eu sei que eles têm trabalhado muito. Nós temos até o Anderson, o som, que está trabalhando, fazendo extra e coisa do tipo. E muitas vezes, quando ele não está por conta de algumas impossibilidades. Amém? Vão me ajudar em oração? Quem tiver algum chamado, não é? De preferência, nós precisamos que seja maior de idade ou adolescente com uma certa independência, não é? Ali, de repente, 16 anos, 17, 18, essa garotada dá show na gente, né? Por exemplo, nessa questão técnica, né? São muito high-tech, tecnológicos, né? Eu vou te falar uma coisa, você me vê teclando no meu celular, é fácil saber quem é das antigas, né? É 2 dedos. A garotada é assim, ó. Eu falo, meu Deus, como que eles conseguem essa habilidade? Que inveja! Não é? Eu fico admirado. Mas eu louvo a Deus porque a gente tem uma galera aí, essa meninada nova, essa rapaziada nova, dá baile, dá show na gente. Ô pastor, não é assim não, deixa comigo aqui. Só tem o app aí, eu falei, o que, filho? O aplicativo, pastor. Eu falei, não, tem que ter, se o senhor não baixar, não fununcia. Eu falei, sim. O senhor sabe, né, pastor, que precisa ter, né, as duas coisas, não é? O programa e a máquina, né? Eu falei, sim, claro, sei de tudo, né? E tem humildade para me ensinar. Mas essa geração high-tech, tecnológica, moderna, é um negócio tremendo, né? Glória a Deus por isso. Amém? Semana daqui, eu acho que uns 20 dias, mais ou menos, o nosso material dos pastores, presbíteros, diáconos, vai estar pronto, vai estar à disposição na igreja, para que os irmãos possam fazer a retirada. Obviamente, toda aquela organização que nós tivemos lá atrás, e até mesmo as custas do que tivemos que preparar para chegar até aqui, é muito dispendioso. Mas nós vamos ratear o valor para poder oferecer aos nossos oficiais, e acredito que eles vão ficar muito felizes. Deixa eu contar algo para vocês. Vocês podem falar com qualquer pastor que vocês conhecem. Você chega para eles e fala assim, pastor, o senhor tem a ata da sua ordenação? Ele vai dizer que não tem. Eu não vou perguntar aqui para os nossos pastores que vieram de outros ministérios, para não constranger. Mas não tem. Eles não têm um documento, não têm um certificado, eles não têm nada. Por quê? Porque a igreja não tinha essa organização, de repente, para oferecer, ou não tinha essa visão. Mas é muito importante, porque se trata de uma formalidade, que vai dar legalidade ao ministério daquele que foi separado para servir ao Senhor, em uma determinada posição. Por exemplo, um pastor, não é? Ele vai receber a credencial em PVC, vai ser impressa lá em Belo Horizonte, já está tudo pronto, vai ser trazido para cá. Aí nós temos uma carteirinha, que é uma carteirinha personalizada, com impressão em baixo relevo. Nós temos os certificados, nós temos as atas, nós temos uma pasta especial. Vai ser muito legal darmos continuidade ao trabalho que a gente começou lá atrás. E é claro que tudo que é bom, tudo que é de qualidade, tudo que é feito com excelência, leva um tempo e demanda dinheiro, não é? Mas graças a Deus a gente está na reta final. Essa semana a gente conclui essa etapa, e a gente está aguardando ainda
uma documentação do cartório, vamos dar entrada esta semana. Eu acredito que no máximo 15 dias, por isso que a gente falou estourando 20 dias, a gente vai estar com tudo na mão para poder passar para alguns irmãos, não é? Então a gente fica muito feliz com isso. Uma outra coisa, no sábado que vem, eu gostaria de chamar todos os nossos oficiais, que são os pastores, que são os presbíteros, que são os diáconos, para estarem aqui numa reunião especial às 7h30. Então, vocês que foram separados, vocês que foram ungidos, vocês que foram consagrados, vocês que foram ordenados, na próxima semana, no sábado, nós estaremos todos aqui em nome de Jesus. Agora, por que às vezes nós temos assim alguns problemas para realizar as nossas reuniões? Porque peças-chave, pessoas importantes, não podem estar. Agora nós vamos fazer assim, independente do irmão estar ou de não estar, a gente vai fazer a reunião. Aí nós vamos gravá-la, não é? Em vídeo. Ele vai assistir depois a lição de casa. Porque se vocês forem ver, tem muita gente que quer ser espiritual, quer estar numa posição de liderança, mas não assiste um vídeo, não estuda, não faz a lição de casa. Amados, para a gente sair da mediocridade, avançar e chegar aonde o Senhor quer que a gente esteja, vai custar muito. E a gente tem que estar disposto a pagar o preço do sacrifício. Mas a gente não quer. Por quê? Por conta do preço. Aí eu conversei com um pastor esta semana e eu disse para ele: pastor, está na tua mão, o senhor precisa escolher. Ser medíocre ou estar na média, ou crescer, ou romper. Porque é inadmissível que um pastor diga: eu não gosto de ler. Amados, nós precisamos desenvolver o hábito pela leitura. Eu não gostava. Aí eu aprendi a ler. Eu desenvolvi o gosto pela leitura. Hoje você vai lá na minha sala, nós temos lá mais de 1000 livros que eu li, que eu reli, que eu estudei, que eu pesquisei. Você vai em casa, eu tenho livro lá na sala, livro lá no quarto, livro no escritório, tem livro em todo lugar. Então, saiba você que a responsabilidade de se tornar melhor no seu chamado é tua mesmo. É você que tem que desenvolver o caminho de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de ler livro, de fazer o seu discipulado com o pastor. Você não deve esperar o pastor te procurar. Você deve chegar para o pastor e dizer: pastor, eu preciso fazer meu discipulado com você. O Paulo, ele faz o discipulado dele praticamente toda semana. Ele só não faz quando está lá em Goiás. Mas quando ele está aqui, faz. Ele me procura. Vamos tomar um café, vamos sentar, vamos conversar, ora por mim, não é? Eu estou precisando ser exorcizado. Estamos lá. Faz parte, amados. Então, vocês precisam entender isso. Já que eu falei de um médico, quando você está doente, você vai para o hospital vai na tua casa. Eles batem lá e dizem assim: olha, nós adivinhamos que você está doente e viemos cuidar de você. Não, você vai lá, senta com o médico e conta para ele o que está acontecendo. Não é assim? Do mesmo jeito é no ministério pastoral. Às vezes você não está bem, precisa ligar para o pastor, às vezes liga para outros pastores e eles tentam resolver. Mas tem coisa que se resolve só com a unção de cima. É a unção do pastor sênior, a unção do pastor mais velho, a unção do pastor principal. Então é muito importante a gente compreender isso, não é? Então, essa questão de eu quero ser cuidado um bebê faz o quê? Quando ele está com fome, ele chora. Quando ele está com cólica, quando ele quer dormir, quando ele está chato, aí a gente tem que cuidar dele, não é? E é assim. Você sabe que a gente tem alguns bebês no ministério de longa data que não cresceram ainda. Às vezes eles choram e eu pego aquele bebezão, não é? Vem cá, meu filho, senta aqui. Aí eu vou dar mamar.
na mamadeira, né? Mamadeira. Aí tem que dar uma balangada, não é? Fazer ele ninar. Faz parte, é o trabalho pastoral. Fazer um cafunézinho, um carinho. A criança, quando tá carente, ela não fica rebelde. Ela quer chamar atenção. Em vez de você dar umas palmadas, às vezes tem que trazer, fazer um carinho, dar um beijinho. Não é? É assim que funciona. Somos assim ou não somos? Somos. E todos nós precisamos nos cuidar. Não é? Um do outro. E às vezes a gente quer realmente o cuidado do pastor, da pastora, não é? Do nosso líder de célula. Eu estava conversando com alguns líderes de célula, e eles estavam dizendo, pastor, eu não quero mais ser líder de célula, não. É complicado por demais, porque tem irmãos que a gente carrega com uma certa leveza, tem alguns que é difícil. Eu falei, irmão, a gente não foi chamado para cuidar daqueles que são fáceis. A gente foi chamado para cuidar daqueles que são um pouquinho complicados. Falou, pastor, o senhor falou, um pouquinho complicado. É que na minha posição ministerial, quando eu olho para a situação, eu vejo que é fácil de resolver. O líder que é novo, ele fica angustiado. Pastor, eu não sei lidar. Pastor, eu não sei como resolver. É difícil, pastor. É difícil, mas não é impossível. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Quando acontecem certas coisas, Deus está tratando não somente o líder, está tratando o membro. Não está tratando só o membro, está tratando principalmente o líder. Aí eu pergunto, você está orando por essa pessoa? Eu oro, pastor. Não convenceu. Está jejuando por ela? Sim, não convenceu. Então a gente precisa orar pelo irmão, jejuar pelo irmão, ligar para ele, mandar mensagem, ver como que ele está. E os líderes de célula, graças a Deus, têm feito isso. Agora a gente vai ter a multiplicação das células, não é? As células, elas precisam se multiplicar, senão de célula vira celulite, não é? A célula precisa crescer, o propósito da célula é evangelizar, é receber pessoas novas. O que a gente faz? A gente faz célula, que é um grupo de confraternização, só tem crente. E a gente precisa fazer célula para trazer gente nova, e impactar a célula, o visitante, os irmãos, derramando carinho, amor, cuidado, não é? Aí eu conversava essa semana com uma outra pessoa, e eu disse para ela assim, eu posso ser muito sincero com você? Ela falou, pode, pastor. Olha, agora está na hora de você crescer. E você precisa entender que na igreja chega novos bebês. E a gente precisa cuidar dos novos bebês que chegam, que são bebês espirituais, que são aqueles recém-convertidos, nascidos, os novos convertidos. Então a gente precisa cuidar deles. Se, por exemplo, a mesma pessoa, ela exige aquela atenção que sempre teve, é claro que ela não vai ficar sem atenção, sem amor, sem cuidado. Mas ela precisa compreender, meu filho, agora me ajude. Vai lá fazer essa visita. Não vou não, pastor. E se manifestar lá um demônio, você vai expulsar. Não, pastor, o que é isso? Eu vou falar para o senhor, eu tenho medo de demônio. E se ele olha na minha cara e fala dos meus pecados? Aí eu falei, você fala dos dele também, ué. Você precisa... pastor, eu posso ser sincero, eu não gosto de fazer visita. Mas sabe por que não gosta? Por conta do clube da Luluzinha e do clube do Bolinha. Pode ver, sempre são as mesmas pessoas que estão juntas. E a gente faz isso, sem perceber. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na casa de gente que nós nunca fomos, que nunca visitamos. Gente que se for falar de alguma coisa para ela, a gente não vai falar, porque você vai dizer assim, eu vou matar ela na fé. Eu vou tirá-la da igreja. E outra coisa, a gente não fala de problema para as pessoas. A gente fala de visão, sonhos, projetos, alvos, objetivos e metas. Essa é o que o crente tem que partilhar. Não é? Porque quando a gente começa a falar de coisa ruim,
você pensa que a pessoa tem estrutura. A gente tinha uma pessoa boa no ministério de louvor. Aí, ele começou a ser o para-raio do grupo. E ele não tinha capacidade para ser para-raio. Para-raio sou eu aguento. 35 anos de caminhada, eu sou mais retrovisor do que para-brisa. Deixa comigo. Aí o irmão acabou enfraquecendo na fé e saiu. Por quê? Porque ele não estava pronto para ouvir. Guarda isso, ó. Palavras são sementes. Diga comigo. Então, quando você de repente ouve, aquelas sementes são plantadas. Mais cedo ou mais tarde ela vai brotar. Ela vai crescer. Ela vai florescer. Ela vai dar frutos. Aí você estraga. Então, ó como que eu sou. Tem gente que chega e fala assim: pastor, eu tenho umas coisas para falar para você, do fulano de tal. Eu falei: não fala. Eu quero conservar a boa impressão que eu sempre tive dele. Não, mas o senhor não sabe o que ele falou de você. Aí eu digo assim: irmão, o que falam de mim é reputação. Eu morri para mim mesmo. Não importa o que falam de mim. Caráter é o que realmente eu sou. E ponto final. Tem irmãos que eu vou atender: pastor fulano, ciclano, beltrano falou isso de mim, eu fiquei muito chateado de você ir da igreja. Eu digo: é verdade ou é mentira? É mentira. Então, por que você vai sair, irmão? Nós fomos chamados para andar na verdade, nós fomos chamados para andar na luz. Então nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, nós devemos olhar para Jesus, que é o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Esse é o segredo. Aí você vai ser um bom crente. Quando você pegar alguém desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa, aí você vai levantar a bola dele, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: como você é sempre bem-vindo. Aí diga assim: é uma palavra pastoral. Amém? O pastor é pai também, amém? Às vezes o pai precisa botar ordem na casa, não precisa? Hã? Você continua me amando? Amém. Amém. Quem está desse lado pela primeira vez? Eu quero, desse lado aqui, eu quero cumprimentar a Fernanda, que a gente já estava com saudade, viu, Fernanda? Que alegria estar com você aqui. O David, nosso atleta, campeão. Você está bom, David? Já ganhou alguma medalha recente? Oh, garoto. Eu fui na casa deles, eu fiquei impressionado, porque era tanta medalha, e falou que tem mais na casa da mãe. Dá para fazer um museu, né, o Fernanda? Quantos anos de caminhada, David? 7 anos. Falando nisso, o Marcão e a Simone estão contentes, porque vão participar aí da maratona, meia maratona, né? Está se preparando, David. Eu estava indo andar no lago, sabe? Andar por enquanto, né? Dou uma aceleradinha, tal, depois eu ia dar um piquezinho, mas eu via o David e eu desanimava. Ele parecia o The Flash. Eu estava no mesmo lugar, ele passava 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu falei: mas meu Deus do céu. Parecia pegadinha. E olha, a gente precisa se exercitar, a gente precisa se cuidar, não é? A saúde é muito importante para nós. Está aqui a Fátima, que faz academia, né, Fátima? Aleluia. Quero falei da Fernanda, falei do David. A Elisete, que está lá atrás, queridona. A filha dela teve bebezinho, e a gente precisa orar pelo bebezinho que nasceu prematuro, né, Li? Vamos orar, gente? Diga comigo assim: Deus, nós queremos te apresentar o bebê da Thaís e do Ronaldinho, que em nome de Jesus, o Senhor possa cuidar desse bebê, que precisa de força, para poder vencer essa etapa, porque nasceu prematuro. Em nome de Jesus, entra, Senhor, lá naquela
UTI neonatal, ou naquela enfermaria, e cura essa criança, toca nela, faz um milagre. Nós cremos que somente o Senhor pode fazer o que precisa ser feito. Use os médicos, use as enfermeiras, use cada um. Colocamos tudo em tuas mãos e confiamos no milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Elisete está lá em Jundiaí. Saudade, não é? O Evandro está ali, Evandro Januário. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Janaína? Graças a Deus. Ali eu vi que o Juninho está, e a sua queridona, sua amada esposa. Tudo bem, Grace? A Neuza com Z. Tudo bem, Neuza? Você está bom, meu amigo? Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. O Léo está ali pela primeira vez com a mãezinha dele. Um beijo no coração. Tudo bem, a Mary, né? Tudo bem? Quem que está do seu lado aí, Mary? A filhota? Deus abençoe. Como é o nome dela? Júlia. Amém. Glória a Deus. A Carol lá. O presente dela ainda não chegou, né? É que aquele fornecedor não mandou. É uma coisa assim que vai tocar teu coração. Você vai ficar muito emocionado. Não vai, mas não pode contar o que é. Amém. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar o tempo que a gente tem para poder compartilhar uma palavra que vai trazer muita fé ao teu coração. E eu quero que você ouça essa palavra com muita fé, porque vai te ajudar a romper. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 15:15. Gênesis 15:15. Deixa eu ver. É 15:5, querido. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Pai querido, continua falando conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos um testemunho lindo vivido por Abraão, conhecido na Bíblia como nosso pai na fé. Por que ele é chamado de pai na fé? Porque ele venceu as circunstâncias. Do mesmo jeito que nós enfrentamos as circunstâncias, as situações, as adversidades, Abraão também lutou contra elas e venceu. Esse texto mostra um dia que ele estava borocochô, dentro da tenda, chateado, aborrecido, porque Deus tinha prometido para ele um filho, e a bênção não chegava. E a gente às vezes tem a tendência de ficar do mesmo jeito, não tem? Deus fez uma promessa para mim, Deus falou, Deus disse, e não estou vendo nada. Mas não é porque você não está vendo nada que Deus não está preparando. Diga: Deus está preparando o que Ele tem para mim. Diga: minha bênção já está a caminho. Isso é fé. Mas de repente, Abraão está lá dentro do quarto dele, com a janela fechada, não quer papo com ninguém. Não quer comer, está chateadão. Aí, Deus fala com ele. E o que Deus fala? Sai desse lugar de depressão. Às vezes, a pessoa está dentro do quarto dela.
Ali é o refúgio. Ali é onde ela se protege. Ali é onde ela chora. Ali é onde ela se revolta. Ali é onde ela destila as suas mágoas e ressentimentos. E o que Deus fala para Abraão: Abraão, sai daí de dentro. É interessante que ele precisa passar pela porta da tenda. Porta é lugar de entrada ou lugar de saída. Então, o tempo todo nós precisamos compreender que portais são abertos por nós. Anjos podem entrar, como demônios podem entrar. E nós damos permissão para que anjos ou demônios atuem na nossa vida. E se a pessoa está mal, ela vai ficar pior, ela vai ficar péssima. Por quê? Porque ela está tentando vencer aquilo tudo sem Deus. E a pessoa diz: eu estou tão fraco, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo sequer ir para a igreja, eu não consigo nada. Para isso, Jesus nos deu, ou melhor, o apóstolo Paulo nos deu um remédio. Diga assim comigo: tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Então não diga mais que você não pode, que você não consegue, que não dá. Comece a combater com a tua declaração: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, em Jesus, porque Ele me fortalece. Essa força não vem de mim mesmo, não se trata de autoajuda, se trata de ajuda do alto. É de você dizer: eu preciso romper, eu preciso vencer isso na minha vida, eu não posso me permitir abater pelos problemas, pelas dificuldades e pelas lutas, né, Beth? Vai para cima. Todos nós, se for para ficar pensando no que não deve pensar, a gente tem que deitar e cruzar a mão, esperar a morte chegar. Porque Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu só vou vencer o mundo se eu trabalhar para ter bom ânimo. O que é que vai me trazer bom ânimo? Eu preciso sair da depressão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso romper, eu preciso conversar com pessoas certas, eu preciso estar em bons lugares, eu preciso de alguém que ministre sobre a minha vida. Amados, não é só vocês que precisam, não, eu também preciso. Muitas vezes, pastores que estão acima de mim oram por mim e intercedem por mim. A gente olha para o pastor e diz assim: ele é um poço de fortaleza, né? Amados, o nome disso é dependência de Deus. Dependendo do seu testemunho, como que eu fico? Tem irmãos que são pau para toda obra. Tem irmãos que levam uma parede no peito. Tem irmãos que estão com a gente e não abre. Tem irmãos que estão aliançados. Mas tem crente que fala: pastor, eu estou salvo, mas não muito. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei se estou. Eu estou pensando em parar. Pastor, estou cansado. Eu não vejo a minha vitória chegar. Preste atenção. O Senhor está preparando o que Ele tem para você. A tua bênção está a caminho. Então imagina você: o nosso pai da fé está em crise, está dentro da barraca dele. Sara, não quero falar com ninguém. Aí Deus vai bater um papo sério com ele, vai dizer: ô Abraão, o que está pegando? Não, o senhor falou que eu vou ter um filho, estou esperando o filho, a coisa não acontece, eu não sei como é que vai ser. O nome disso é processo, não quero entender o processo.
Se você for entender o processo, você desiste. Não queira saber o que eu enfrentei em 35 anos para chegar onde é que eu estou. Aí, Abraão obedece a Deus. Diga, é melhor obedecer. Porque se não obedecer, ele sopra aquela barraca. Ele fica sem barraca. Lembra de Jonas? Estava lá debaixo de um pé de zimbro, que nem plantou. E ele fica lá reclamando da sorte. O que Deus fez? Matou o pé de zimbro. Agora ele não tinha nem pé de zimbro para fazer sombra para ele. Se bem que zimbro não faz muita sombra. Mas está lá encostadão, reclamando da vida. Aí ele sai para fora. Quando é que Deus vai falar com você? Quando você sai para fora. Quando você permite que Ele fale com você. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Aí, Deus fala, ô Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas do céu. Imagina esse papo que Deus teve com ele, eu acho que foi de madrugada. Já era noite. Sai para fora. E ele sai. E aí? Conta as estrelas do céu. E ele olha para cima. Você sabia que se o deprimido for num jogo de voleibol, ele trava a depressão? Porque ele olha para cima. E ele vai ativar uma área cerebral que vai combater a depressão. Interessante, né? Olhe para cima. Aí ele olha. Agora conta as estrelas do céu. Espera aí, Deus. Eu estou deprimido, o senhor sabe por quê? O senhor manda eu contar estrela. Eu não quero contar estrela. Abraão, eu não perguntei se você quer contar estrela. Eu mandei você contar. Sabe por quê? Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Porque quando Ele te manda fazer alguma coisa, Ele tem propósito por detrás daquilo que Ele está mandando você fazer e você não entende. Conta as estrelas do céu. E ele começou a contar. 1, 2, 5, 15, 30, 60, 110. Perdi a conta. Conta de novo, Abraão. Imagina ele contando estrela e se perdendo a noite toda. Que papo que Deus teve com ele. Conta, Abraão, a noite inteira ele contando estrela. Ah, eu consegui contar agora 230. Agora me perdi, eu contei agora 320. Vai, Abraão, conta a estrela. Qual a moral da história? Cada estrela desta será um descendente teu na terra. E você sabia que Abraão é nosso pai na fé? Então uma daquelas estrelas chamava Jorge, Léo, Carol, Rose, Claudete, Nice, Toninho, Celina, Alzira, Rafael, Miriam, Daniel, Pedrina, Fabiana, Luciana, Luana, Adailton. A conversa foi outra, ele animou. Quando ele olhava para o céu, ele dizia assim: os meus filhos serão tão numerosos como as estrelas do céu. Quando ele estava desanimado, ele dizia: agora eu não quero ficar mais trancado na minha tenda. Eu quero contemplar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. E já começou. A boa obra que Ele tem para a tua vida, Ele é fiel para completar. Ele já começou. Então não vejo problema, a dificuldade, a luta. Não fica ali cozinhando adversidade, circunstância, situação. Olha para Jesus e creia que a tua bênção está a caminho, que melhores dias estão por vir, e que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu na tua vida. Aleluia!
o diabo nos deformou. Porque você vai olhar para onde? Problema, dificuldade, luta. Adversidade, circunstância, situação. E você olha com lente de aumento, então ela é pequena, ela parece gigante. Mas quando você vai para a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. A força vem dele. De mim mesmo eu posso estar fraquejando. As minhas pernas podem estar bambas. Mas a palavra diz que os meus pés não vão resvalar. Não vou escorregar, não vou tropeçar em pedra. É tudo uma questão de tempo. Então prepare o teu coração, porque o teu milagre vai acontecer. O nosso Deus chama Deus de milagre. Você serve a um Deus vivo e todo-poderoso, Criador de todas as coisas. O problema é que durante o processo, em algum momento, a gente desanima, desmotiva, fica desencorajado e desiste. Olha para quem está do teu lado e diga: não desista. Fala inglês com ele, mostra que você é metido. Diz assim: don't give up. Fala aí, filho, em inglês para nós. Don't give up. Oh! Vocês entenderam? Diga para quem está do teu lado: é muito cedo para desistir. Se eu tivesse desistido, não teria chegado aqui. Hoje Deus está te mostrando um céu de estrelas. E eu creio que você vai ser abençoado na tua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, social, espiritual, ministerial. Diga: eu creio. Amados, quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós acessamos o que outras pessoas não acessam. É como aquele que não planta querer colher alguma coisa, só colhe aquele que planta. Você só vai entender isso quando você passar por uma crise e não conseguir sair dela do seu jeito. Aí você vai recorrer a Deus e vai alimentar sua fé bíblica no poder do Senhor de mudar a tua vida financeira, econômica e material. Se somos filhos, a nossa vida vai ser consagrada a Ele. Se somos filhos, nós vamos cuidar de uma obra que não é nossa, é dele. Eu gostaria de conclamar você para separar o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, entregar o teu melhor para o Senhor, entendendo que esta semente que você planta hoje pode ser sim a resposta de algo que você está buscando, a resposta de algo que você está esperando, em nome de Jesus, amém? Do lado do Bruno aí, quem é Bruno? Ah, é verdade. Você está bem? Você está bom? Lembrei. Acho que tem que trocar o grau do óculos. Eu vejo de pertinho assim, igual a Anice que está de mão levantada. Eu vejo, ó. Espera aí, Anice, chega já. Vamos louvar ao Senhor. Tudo ficou verde, até o Santander. Isso aí é praga do Dani, que é palmeirense, né, Dani?
Jesus, que me torna invencível pela fé. Nada e ninguém pode me parar ou me deter. Vamos ficar em pé. Nada e ninguém pode me parar ou me deter. Pai, neste momento nós apresentamos o teu povo, apresentamos a tua igreja, apresentamos os teus filhos. Olha para cada um, encontra, Senhor, as necessidades, carências, precisões. Encontra, Senhor, o pedido. Ouça, opera, Senhor, segundo a tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Faz o que precisa ser feito. Nós abençoamos estes irmãos. Nós abençoamos o teu povo. Nós abençoamos a tua igreja. Nós abençoamos os teus filhos e filhas. Que toda malignidade caia por terra. E que tudo aquilo que tu tens preparado para eles seja liberado nesta noite em nome de Jesus. Que ainda esta semana, Senhor, muitos aqui recebam a confirmação, recebam a resposta, recebam o seu milagre. Olha para a tua igreja, Senhor, e que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa abençoar com esta demanda. Libera este processo na justiça a favor dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus, Senhor, devolve a dignidade para os teus filhos. Tira da inadimplência, dos atrasos, da humilhação, do apontar de dedos. Prospera os teus filhos. Abre portas, Pai. A porta que ninguém pode fechar. Coloca diante deles oportunidades. Olha para os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos. Olha para o trabalhador comum. Recebe sua oferta, Senhor, que muitas vezes é acompanhada do calo na mão, do corpo cansado. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Assim seja e assim será. Glória a Deus. Podemos assentar? Como é que foi a lua de mel do casal? Semana passada casou a Ângela e o Giovanni, foi tudo lindo, parabéns. Nós falamos muito de vocês no culto passado, mas vocês estavam lá no Bem Bom. Mas fica aqui registrado o carinho de cada irmão, a contribuição, o serviço, a dedicação, tudo aquilo que fizeram assim com tanto amor e carinho por vocês. Amém? Falando nisso, o Zé fez aniversário sexta-feira, né, Zé? Parabéns, viu? No final do culto ele vai dar um pedaço do bolo para cada um da igreja. O Jorge gostou. Ó, e não mete as caras com esse irmão não, que ele lutou na guerra da Ucrânia. Rapaz, você viu o Jorge aqui? Cadê a Elisete? Estava aí do ladinho. Você viu o Jorge aqui? Olha o Jorge lá, Elisete lá, ó. Eu dei um tapa nesse irmão, parece um guarda-roupa, todo, né? Ó, acho que eu vou pregar assim, que vocês acham? Tá meio caído, né, peraí. O Jorge, né, todo, o shape dele tá em cima. Não é? É um incentivo para nós. Está preparando um material, e a gente vai editar para passar para a igreja, de como foi, né, o seu serviço militar, a ida para a Ucrânia, enfim, muita coisa legal para a gente ver aí, né, Jorjão? Amém.
Tema da mensagem de hoje: como você destrói o que Deus tinha para a sua vida. Como você destrói o que Deus tinha para a sua vida. Preste atenção. Quando eu comecei a fazer essa ministração, inicialmente eu coloquei como o diabo destrói. Aí o Espírito Santo me corrigiu. Porque o diabo não pode interferir na sua vida sem a tua permissão. Então não é o diabo que faz nada. É a gente que deixa a porta aberta. É a gente que permite. É a gente que deixa. Então, a partir de hoje, nós vamos compreender isso. O nome disso é autorresponsabilidade. Amém? Como você destrói o que Deus tem para a sua vida. Vamos lá. Eu quero inicialmente falar de prumo e rumo. Diga aí, prumo e rumo. Equilíbrio e alvo. Diga aí, equilíbrio e alvo. Por que isso é importante no trajeto? Porque falta muitas vezes bom senso, o popular semancol, mais informação sobre o assunto. Você não tem uma rede de apoio de verdade. E o principal, falta direção de Deus. Então, se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso entender estes princípios. Vamos lá, de novo. Prumo e rumo, equilíbrio e alvo. Então, muitas vezes, a minha bênção não acontece porque faltou bom senso. A balança do bom senso estava quebrada. E eu, naquele momento, não tive senso. O popular semancol. Mais informação para o assunto. Quanto mais informação, melhor é. Teve um conhecido meu que viu na internet como construir. E ele resolveu fazer sua própria casa. Chegou na metade, ela desabou. Ele perdeu todo o dinheiro que investiu. Não era a praia dele. Ele precisava de mais prática, de mais conhecimento, de mais informação. Então, nós precisamos muitas vezes confiar nos profissionais que estão aí no mercado. Às vezes a gente diz, é caro por demais. Mas só a dor de cabeça que a gente tem depois é pior. E sempre a gente procura preço, em vez de procurar qualidade. Não tem uma rede de apoio de verdade. Eu atendi uma pessoa recentemente, ele disse assim, pastor, agora eu encontrei uma mulher que me dá apoio. Vou largar da minha e vou ficar com ela. Eu falei, não se engane. Propaganda enganosa. Você conhece ela há quanto tempo? Alguns meses. E já está depositando nela a tua vida? Já está confiando nela desse jeito? Você vai se estrepar. Porque existe uma diferença de gostar, querer bem, estar acostumado, paixão e amor. É paixão, meu filho. Paixão é assim, explode, pega fogo, mas depois só sobra cinzas. Então é melhor você se ajeitar lá com a tua mulher, porque ela vai te oferecer apoio de verdade. Para aguentar você e ficar com você até hoje, é porque realmente Deus tem um propósito para a vida de vocês e ela te ama. E outra coisa, por último, o principal, falta direção de Deus. Quando falta direção de Deus, falta tudo. Direção de Deus não vem assim, Deus me mandou fazer. Não, é trabalhoso. Leva dias, semanas, meses, anos.
Você não toma uma direção assim. E tem gente que não é nem de oração, nem de jejum, nem de Bíblia, e fala: Deus falou comigo, Deus me dirigiu, Deus falou, quando na verdade é Ele mesmo. Guarda isso. Ou Deus fala, ou você fala, ou o diabo fala. Sempre está na esfera das três possibilidades. Uma outra coisa, a gente vem para a igreja, a gente se enche de Deus, recebe uma palavra, nós somos exortados, admoestados, advertidos na nossa fé, nós retomamos a direção, a rota, e nós nos posicionamos, e nós começamos a viver uma semana diferente, onde a gente vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai se aproximar mais de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque você sai daqui e na segunda-feira vai ter que enfrentar algum Golias, que pode ser o nome do seu patrão, chefe, supervisor, encarregado, coordenador. É o nome do teu Golias. Quando não, são os clientes. Quando não, é um vizinho. Quando não, é alguém no trânsito. Quando não, é alguma coisa que vai mexer com a tua estrutura, te tirar do sério. Então você precisa aprender que o evangelho só funciona se tiver prática. É isso que diz Tiago 1:22, que não devemos apenas ser ouvintes, mas praticantes. Evangelho é prática. Evangelho é morrer para nós mesmos e manifestar Jesus. Diga isso. Evangelho é morrer para mim mesmo e manifestar Jesus. Então você vai ter uma semana muitas vezes de desafios. Para de dizer: vai ser uma semana complicada, vai ser uma semana difícil, vai ser uma semana de luta. Começa a ter uma linguagem de vencedor. Aonde começa a vitória, pastor, na minha vida? A vitória bíblica começa na mente, começa no coração, começa na boca e começa nas atitudes. Então eu preciso pensar como vencedor, preciso sentir como vencedor, preciso falar como vencedor e preciso agir como vencedor. Amém? Senão, você vai continuar sofrendo os atropelos da vida, porque sempre vai aparecer alguma coisa que te chateia, aborrece, deprime, angustia, perturba e endemoniza. Sempre. É comigo assim. Só que você precisa estar no controle. Diga: eu sempre. Diga: sempre. Mais uma vez: sempre. Eu sempre preciso estar no controle. Por que você entrega o controle da tua vida para os problemas, dificuldades, lutas? Por que você coloca a tua vida na mão do outro? Por que o outro vai decidir no teu lugar? Por que o outro vai se decidir por você? Quer ser mais feliz? Quer ser mais assertivo? Quer ser melhor posicionado? Quer ser vitorioso? Aprenda estes princípios. Então, não importa o que aconteça durante a semana. Pode ser que amanhã você tenha que descascar um abacaxi, 2, 3, meia dúzia, não sei quantos lá na tua empresa. Senhor, me dá capacidade, me dá habilidade, me dá destreza. Sabe por quê? Se Ele te chamou, Ele vai te dar ferramentas. Se Ele te chamou, Ele vai te ajudar. O problema é que a gente quer que Deus faça no nosso lugar. Deus poderia ter vencido Golias, sem Davi ter atirado a pedra com a funda. Mas imagina, Davi, ele assume o desafio de matar o gigante Golias.
Depois que ele assumiu, ele foi pensar, e agora? Foi caminhar lá na margem do ribeiro, do rio. E ele diz: Deus é um gigante, como que eu vou vencê-lo? Aí Deus fala com ele: o que você sabe fazer, ô Davi? Você tem habilidade para usar que arma? Ele falou: nenhuma. Peraí, tenho sim. Eu sou bom de funda, que seria uma espécie de estilingue. Então, Davi, você vai vencer Golias com o recurso que você tem. Aí, ele pega 5 pedras lisas na margem do ribeiro, coloca no seu alforje, pega o seu cajado, porque representava que ele era pastor de ovelhas, e vai para a luta. Só que aquela pedra que ele atirou foi teleguiada pelo Espírito Santo de Deus. Tombou Golias, mas ele teve que pegar a pesada espada de Golias e cortar a sua cabeça. A gente quer que Deus faça tudo na vida da gente. Você não vai buscar como Davi buscou. E agora, Senhor, como é que vai ser? Talvez ele não tivesse nem dormido de noite. Se o Senhor não se mover na minha vida, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me dar uma direção, eu não sei o que vai ser. Davi, na verdade, Golias não é o gigante. Como não? Ele dá 3 de mim, 4 de mim, 5 de mim. O verdadeiro gigante é você, Davi. Como? Eu sou nanico, baixinho, pequeno, franzino. Davi, você está olhando para a sua estatura de fora. Você é gigante por dentro. E eu quero te dar essa palavra profética. Não tem gigante que vai ficar de pé na tua frente. Ele vai cair. Você vai derrubar. O teu Deus é o Senhor da guerra. É o Senhor das batalhas. Ele é por você. Ele é com você quando você é com Ele. Então creia e viva isso. Você, Davi, é gigante dentro de você. Não olha para a estatura dele. Ele vai tentar te intimidar. Quem você pensa que é? Você vem contra mim com pau e pedras. Você acha que eu sou um cachorro, um animal? Não, eu venho contra você em nome do Deus vivo. E quem é você, seu incircunciso? Você não tem aliança com este Deus. Hoje você vai tombar. Eu cortarei a tua cabeça, e as aves do céu de rapina comerão a tua carne. Foi tirar onda com Davizinho. Ele não sabia com quem estava falando. Você precisa aprender quem você é em Deus. Não deixa ninguém te rebaixar. Não se sinta menos do que você é. Alguém te desqualifica, você não vai bater boca com esta pessoa. Você vai pensar: eu sei quem eu sou em Cristo. A pessoa não teve um bom dia, está me afrontando, mas esta afronta não vai descer ao meu coração. O teu coração tem que ser conservado puro, imaculado, santo. Aí o milagre acontece. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga para ele: muito prazer, gigante. Nós temos gigantes aqui com 1,48 m. Preste atenção. Você já venceu tantas batalhas, batalhas que eu não venci. Você já venceu tantas guerras, guerras que eu não venci. Eu ouço vocês em atendimento, eu admiro a garra de vocês, mas o diabo diz assim: você é fraco, e você acredita. Você já venceu tantas batalhas, tantas guerras, tantas lutas, e você está aqui. Diga: eu sou vitorioso.
Diga a Deus todo louvor, toda honra e toda glória, por cada vitória, por cada conquista, em nome de Jesus. Aleluia! Onde mora o nosso problema? Diga comigo: dúvida, incerteza e precipitação. Isso derruba qualquer um. Quer ver? Eu vou aplicar aqui um exemplo, mas vale para qualquer área da tua vida. Por exemplo, a pessoa faz um curso. Quando termina, ela diz: acho que não é para mim. Não tem essa vocação. Eu não me sinto confortável. Depois de anos de estudo, muita dedicação e um investimento considerável, você do dia para a noite vai simplesmente dizer: não quero mais. Eu não sei se você está se enxergando aqui, porque a gente faz isso quase todo dia. Não quero mais. Está tudo bem no trabalho, aconteceu alguma coisa, não quero mais. Está tudo bem na escola, no curso técnico, na faculdade, na universidade, aconteceu alguma coisa, não quero mais. Briga lá com o vizinho. Quero me mudar. Não fico aqui mais um dia. Não quero mais. Bateu o carro. Não quero mais. Quando você se dá o luxo de poder trocar, tudo bem. Mas caso contrário, ele vai ser batizado com massa. Não é verdade, David? Você é mecânico, não é funileiro não, né? É mecânico. Não quero mais. Na igreja do mesmo jeito, está tudo bem, daqui a pouco você diz: não quero mais. Você percebeu que nós somos volúveis, gelatinosos, inconstantes. Olha para quem está do seu lado, respeitosamente, a mão direita é considerada a mão da autoridade. Então, respeitosamente, você vai colocar a mão no ombro da pessoa e vai dizer assim: eu quebro essa maldição do não quero mais. Porque nós precisamos ter outra postura. Agora que a brincadeira ficou divertida, você vai pegar a bola, colocar debaixo do braço e não vai jogar mais? Não sabe brincar, não desce para o play. Preste atenção, eu sou mais do que isso. Tem irmão que parece que é de porcelana, só de olhar trinca. Você precisa trabalhar essa insegurança. Por exemplo, nós temos pessoas aqui que foram promovidas. Pastor, eu não sabia que exigia tanto o cargo que eu estou ocupando lá na empresa. Não estou aguentando. Eu falo: se você não tivesse qualificação, você não estaria no lugar. Então para de pensar assim. Se aperfeiçoa, se prepara e dá o seu melhor. No começo, parece que ninguém vai ver, ninguém vai perceber, não vai ter nenhum tipo de reconhecimento. Mas espera aí, quem promove é Deus. Diga aí: quem promove é Deus. Aí Deus te promoveu, te colocou onde você está e você está pedindo para sair. Não quero mais. Tem um monte de gente cobiçando lá o teu lugar, a tua posição, a tua promoção. Não quero mais. Para de usar uma linguagem de covarde. Você precisa ser corajoso, intrépido, valente, audacioso. Amém? Vamos lá. Cuidado com a dúvida, incerteza e precipitação. O que é isso? A precipitação erra no time. Se adianta e estraga tudo. Aí a pessoa faz um curso, ou melhor, já foi aqui, né? Guarda isso que eu vou te falar, que é muito importante. Quando aquele momento que você está passando, é um momento de adaptação. E nós temos uma capacidade muito grande de adaptação.
Então a gente se sente desconfortável, mas a gente tem condições de se adaptar. Não me sinto confortável. O sucesso não tem nada a ver com sentimento, gente. Se você perguntar para uma pessoa bem-sucedida como foi para chegar na posição que ela está, ela vai falar para você: doeu muito, sofri muito, chorei muito. Ou seja, é tempo de conhecer o novo e ter novas experiências. E a gente não gosta de ter novas experiências. Entra num ônibus, senta sempre no mesmo lugar. Parece que tem até o teu nome já lá. E quando você entra no ônibus, tem alguém sentado lá, você olha para ele assim com raiva, pensando assim: sentou no meu lugar. Tem gente que é assim na igreja. Não consegue mudar de lugar. Ele senta sempre no mesmo lugar. Cadeira cativa. Eu tive uma irmã na igreja que ajudou a gente a comprar cadeira. E quando ela chegava, tinha alguém sentado na cadeira dela, ela dizia: dá para você levantar? Por quê? É meu lugar. Aí a pessoa dizia para ela assim: se a senhora quiser sentar aqui, chegasse mais cedo. A mulher era uma senhora implicante, ela partia para cima, ela batia com guarda-chuva. Aí me chamavam lá: pastor, estão se pegando na igreja, que foi? A irmã aqui disse que a cadeira é dela. Eu disse: é dela, deixa ela sentar aí. Irmão, preste atenção, por que você vai entrar em demanda que não tem que entrar? Lembra do rei que foi para uma guerra que não devia entrar? A flecha encontrou um buraco na armadura dele e matou ele. Não entra em demanda que não é para você. Deixa disso. Não vale a pena. Diga comigo: não vale a pena. Olha, já é tão trabalhoso você lutar suas lutas. Você quer lutar a luta do outro? Deixa ele crescer. Deixa ele dizer onde dói. Tem mulher que vai com o marido no médico, aí o médico pergunta: onde é que dói? A mulher que fala: não está doendo nada, é frescura dele. Aí o médico fala assim: eu posso falar com o paciente? A senhora me permite? Claro. O senhor está sentindo essa dor desde quando? Está sentindo nada, doutor, para com isso, não acredita nele não. Dá um Profenid e manda ele embora, né, Paulo? A pessoa sai assim do hospital: ai meu Deus, eu saí do hospital, falei: pegou um músculo, vou ficar aleijado, ai Jesus. Profenid judia da gente. Então a gente não quer sair do nosso conforto. A gente vai para o restaurante e sempre come as mesmas coisas, não come? A gente senta sempre no mesmo lugar. A gente sempre faz a mesma coisa. Quando você vai jogar bola, trocou você de posição, você fala: hoje eu não vou jogar, estou indisposto. Não, só joga se for naquela posição, meninão. Por que a gente é desse jeito, cheio de gracinha? Minha mãe chama gracinha. Para de gracinha. Então, quando tira a gente da posição, preste atenção, você tem que trabalhar os dois hemisférios do cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Quando eu trabalho com a mão esquerda, eu vou trabalhar o hemisfério direito. Quando eu trabalho com a mão direita, eu vou trabalhar o hemisfério esquerdo. Você precisa trabalhar outras habilidades para ser melhor no que você é. Olha, você sabe fazer tanta coisa que não descobriu ainda. Você é capaz de realizar tantas coisas que nem começou ainda. Só que você precisa acreditar em você. A Fátima sempre traz uma coisa nova para a gente comer na célula. E às vezes ela fala: primeira vez que eu fiz. Aí a gente está lá, né? Laboratório, nós somos cobaias. E sempre está maravilhoso, né, Fátima? Sempre está maravilhoso. O pessoal não sabe aqui o que é uma gelatina de carne moída. Só a gente da célula sabe. Pudim de linguiça. Só a gente da célula sabe. Aleluia. E qual a melhor linguiça? Qual a melhor linguiça? Qual a melhor linguiça? Todo mundo já sabe.
É doloroso lutar, romper e superar. Diga, é doloroso. Mais uma vez, é doloroso. Lutar, romper e superar. Lutar, romper e superar. Olha só chega lá quem luta, só chega lá quem aprende o que é superação, e só é promovido quem passa pelos dois estágios, que é o estágio da luta e o estágio do rompimento. Exige muito esforço, um psicológico bom, dedicação acima de tudo, e demanda uma disciplina fora do normal. Por que eu quero passar o filme do Jorge aqui? Para vocês entenderem como é que é. Manda aqueles que você está na lama, manda aqueles que você está lá no treinamento, que você fala, não, eu não, pelo amor de Deus. Se você fosse para a Ucrânia, você ia dizer assim, me mata, sem disparar um tiro, porque, preste atenção, diga assim, tem guerra que é só para os valentes. Gente, tem gente que quer ser missionário, evangelista, o pastor me manda para a Disney. Eu vou pregar para o Mickey, não é para Minnie, para o Pateta. Agora manda para a Ucrânia, meu filho. Eu vi aquele vídeo de você dentro do tanque, aquele saculejo para lá e para cá. Até imagina com os irmãos, vou vomitar. Ai, eu estou com enjoo. Para com isso, irmão. Qualquer coisa embrulha meu estômago. Olha, eu não sei se vocês estão entendendo, eu estou forjando vocês. Diga para quem está do seu lado, diga, chega de mimimi. O irmão falou, doeu. Mas é aquilo, ó, o remédio amargo é aquele que nos cura. Amém? Porque muitos desistem no começo, alguns desistem no meio, e outra parte desistem no fim do processo. Não desista, nem no começo, nem no meio e nem no fim. Diga comigo, o processo aperfeiçoa. Você sabia que se eu conversar com você hoje, eu estou conversando com outra pessoa, você não é o mesmo de ontem. Você já mudou em alguma coisa, para melhor ou para pior. Diga para quem está do seu lado, para melhor ou para pior. Qual o segredo? Que voz você está ouvindo e como você reage a esta voz. Por exemplo, o diabo destruiu o plano que Deus tinha para o homem no Éden, porque Eva conversou com a serpente. Aí vamos fazer aquela correção aqui. Foi o diabo que destruiu o plano perfeito de Deus ou foi a Eva que destruiu? Porque o que Deus tinha era outra coisa. Estamos falando do plano perfeito de Deus. Mas Eva e Adão, é melhor falar Adão e Eva, né? Não ficou bom, né? Eva e Adão não ficou legal. É para você ver. Ó, eu vou refazer aqui. Então, quem destruiu a obra perfeita de Deus? Foi Eva e Adão? Não. É Adão e Eva. Adão e Eva, ou foi o diabo? Eles permitiram. Eles abriram a porta. Eles deram brecha. Eles deram legalidade. E olha, quanta coisa que a gente faz que é burrice. Depois que a gente vai pensar, a gente se arrepende. Que voz você está ouvindo? O erro dela foi bater papo com a serpente. E elegeu a serpente como sua melhor amiga. Adão, dá um tempo, eu vou conversar com a minha amiga. Quem é tua amiga, Eva? A serpente. E a serpente começou a colocar dúvida no coração dela. Foi assim que Deus falou? Se você comer do fruto, você vai se tornar como Deus.
essa conversa não foi boa. Essa conversa contaminou o coração de Eva. E por que foi que a serpente fez amizade com Eva e não com Adão? Porque Eva era a parte mais frágil do homem, de Adão. Você sabia que a tua parte mais frágil é a tua mulher? Me lembro de um político que disse: não temos meus adversários, mas as suas mulheres que dormem com ele. A maior parte dos maridos que saem da igreja não sai por causa de uma decisão da mulher, é do marido. O marido quer ficar. Sai porque ela bateu papo com a serpente. E ela diz: coma do fruto. E o marido, como não tem personalidade, ele acaba fazendo o gosto da mulher. E dá no que dá. O homem tem que ter personalidade. Eu tenho irmãos aqui na igreja que são líderes. Quando a mulher quis sair, falou: você não vai sair. Você vai deixar Deus trabalhar na tua vida. Deixa ele lixar, rimar, ralar, esmirilhar, como diz o pastor. E depois ele joga um álcool para dar uma refrescada. Mas a gente vai crescer. Sabe o que foi que aconteceu? São líderes assim, dos meus melhores líderes. Por conta do posicionamento. Lembra? Nós já quebramos a maldição de não quero mais, tá certo? Aleluia, diga aí, aleluia. Então a culpa foi do homem. Deus chega e diz para Adão assim: por teres dado ouvido à tua mulher. Aí veio a sentença. Ele devia ser voz sobre a mulher, e não a mulher ser voz sobre ele. E por teres dado ouvido à tua mulher. E o papo com Adão começou assim, né? Primeiro se esconde. Depois ele diz: a mulher que tu me deste me fez pecar. Panacão. A mulher que tu me destes me fez pecar. Eu acho que isso irritou Deus. Deus espera o que de nós? Liderança. Até mesmo dentro de casa. Precisamos ter postura. Quando fala, por exemplo, que a mulher deve ser submissão ao homem, sabe o que significa? Ela está debaixo de uma missão que Deus deu para o homem e que os dois vão praticar juntos. Sabe o que significa? Que ela é o alicerce de uma construção, daquilo que Deus está para fazer na vida dos dois. A mulher dá base para o marido. Por isso que a mulher tem que ser de Deus, tem que ser intercessora, tem que ser abençoada. Se você entender isso, você vai ser muito feliz. Deus tem um plano para a sua vida. Está nas tuas mãos. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. Se Eva tivesse pensado, presta atenção. Que mensagem é que eu estou ouvindo da serpente? Ela não teria caído. O que esta mensagem provoca em mim? Ela não teria caído. Quais as consequências que esta mensagem vai trazer na minha vida? Ela não teria caído. A quem eu vou obedecer? Meu marido, que está sobre mim, colocado como autoridade para me proteger, segundo a eleição de Deus? Ou a serpente? Ela não teria caído. Qual foi a oferta da serpente? Muito barata, para destruir tudo que Deus tinha para a vida de Eva e Adão e Eva. Então imagina, estudei, foram anos de sacrifício, e agora, por conta das primeiras dificuldades, eu não posso desistir. Vou fazer de tudo para dar certo e ser um profissional relevante. Tem dias que não serão fáceis, é verdade, de falta ou necessidade, onde pessoas vão bater a porta na sua cara, não vão atender o seu telefone, vão ignorar as suas mensagens, vão te evitar, mas permaneça sempre no foco.
Permaneça sempre no foco. No trabalho é do mesmo jeito. Nem todo mundo aqui gosta de fazer o que faz. Não se sente realizado. Se eu for fazer uma enquete aqui, uma pesquisa aqui, a maior parte de vocês vão dizer assim: pastor, eu não faço o que eu gosto. Então, se você não faz o que você gosta, você deve gostar do que faz, porque não tem para onde correr. Eu lembro de um faxineiro que trabalhava num banheiro masculino. E uma pessoa entrou lá e percebeu que ele era muito dedicado, muito aplicado, tudo muito limpo, organizado, cheiroso. Aí o cara perguntou para ele: viu, você não tem ambições maiores na vida do que essa de trabalhar no banheiro masculino? Ele falou: tenho sim. Aí o cara, curioso, perguntou: qual? Ele disse: trabalhar no banheiro das mulheres. É como aquele homem que estava dormindo nas ruas. Aí chegou um empresário bem-sucedido que podia abençoá-lo, disse: se você tivesse dinheiro na mão hoje, o que você faria? Ele disse: eu mandava acarpetar todos os bancos da praça. Nós miramos na direção errada. Qual a sua maior ambição? O que você está fazendo para melhorar profissionalmente? Não me fala isso. Que um já olhou para a minha cara e eu sei o que ele ia dizer. O que você está fazendo para melhorar de vida, melhorar profissionalmente? Apostando no tigrinho. Misericórdia. Termina o ensino médio, faz um supletivo, um curso técnico, uma faculdade. Por que muitas pessoas fracassam profissionalmente? Porque não planejaram o seu futuro e o futuro chegou. E aí? Quem falha em planejar, planeja para falhar. O que significa se precipitar? Pular etapas. Não concluir os estudos, não se formaram, não se profissionalizaram. E nossas crianças e jovens precisam aprender as 3 fases da vida. Diga comigo, 3 fases da vida. Diga comigo, primeiro, eu construo. Segundo, eu mantenho. E terceiro, eu desfruto. Os nossos filhos precisam aprender. Às vezes a gente chegou agora, na idade que nós estamos, nós queremos construir. Deus pode nos abençoar, mas precisamos aprender as 3 fases da vida. Eu preciso aprender a construir, a manter, para depois desfrutar. Por isso que muitas pessoas não são bem-sucedidas na vida. Se você entende isso, você vai ser bem-sucedido, próspero e abençoado. Semana que vem a gente continua. Amém? Querem que eu continue ou não? Muito obrigado. Então vamos continuar. Vamos ficar de pé? Diga comigo assim: Deus, hoje eu olho para o espelho da minha vida e enxergo alguém que eu não enxergava. Eu ouvi que quem traz a tua palavra no coração vai vencer, vai romper e vai ser promovido. Eu tenho falado dos fracassos e das derrotas, das frustrações, decepções e desilusões, mas chegou a hora de viver o impossível, de viver o meu milagre, de entrar no teu descanso e de receber a minha bênção. Por isso, Deus, eu entendo que mais importante que tudo é a tua presença na minha vida, e eu quero ser dependente de ti. Eu quero cumprir o teu querer, eu quero cumprir, Senhor, a tua vontade. Me ajuda, Senhor, a extrair o melhor de mim. Me dá espírito de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Me unja, Senhor,
com a unção da determinação, da perseverança, da constância, da continuidade. Me ensina, Senhor, a ser forte. Me dá direção. Eu creio em Ti e descanso na Tua presença. Em nome de Jesus. Diga comigo amém. Amém. Olha para quem está ao teu lado, diga: em Cristo Jesus, você é mais que vitorioso. Vai em paz. Tchau, mãe. Vai descansar. Deus abençoe. Em Cristo Jesus, você é mais que vitorioso. Olha para quem está do teu lado, diga: em Cristo Jesus, você é mais que vitorioso. Diz assim, pergunta aí, como é teu nome? Eu vou orar por você esta semana. Pergunta aí para quem está do teu lado, como é teu nome? Eu vou orar por você esta semana. Pergunta aqui, Jorge. Pergunta aí para quem está do teu lado, para quem você não conhece, não é para quem você conhece. Pergunta para quem você não conhece, para você orar durante a semana. Ó, tem uma música que a gente cantava quando era pentecostal, chama Rompendo em Fé. Dá para sair? Cada vez que a minha Calma aí. fé Deu? é provada, Vai. Tu me das a chance de crescer Um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, Para encerrar. que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover na sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. A cada dia. A cada dia vou viver. rompendo Vocês, em quero ouvir. fé. A cada Mais uma vez. Estremecendo os alicerces do inferno. A última vez. A cada dia Vou viver. A cada dia vou. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. Vão na paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus.